Foi 83 que eu entrei na faculdade de Química. Em 86 eu saía, sem terminar o curso. Era um período que o país estava em plena luta pela democratização, né? Então, era uma época que a gente na faculdade, assim, ou participava, né? Eu participei em 84, a calorada de recepção, né? A festa de recepção dos calouros, além da cerveja, música, não sei o que mais, tinha pintura de faixa para ir para o comício das diretas. Isso era em que ano? Era 84. 84. Então, eu acabei me politizando muito, né? E aí o jornalismo me atraiu como um caminho para fazer essa luta, né? Pela democracia, na época, né? Pela democracia, pelo direito de livre expressão e coisas desse tipo, né? Você, só pegando mais um ganchinho, você acha que mudou muito de lá para cá, a juventude de lá, de 84 para 2010? Mudou, mudou. A mobilização, aquela luta pela democratização, enfim. É. Assim, eu falo muito disso nas minhas aulas, porque como eu discuto muito comunicação comunitária, comunicação para os movimentos sociais, e eu vejo que os meus alunos hoje, eles não têm essa experiência, né, dessas grandes mobilizações de rua que a gente fez nos anos 80. Alguns, assim, sentem a maior tristeza de não ter participado, né? Ficam com inveja da gente. Mas eu sempre digo para eles que não é para ter inveja, não. É uma época dura, né? Porque a gente tinha tanta unidade para juntar 1 milhão de pessoas na rua, ou centenas de milhares na rua, porque a gente tinha que enfrentar um governo muito violento. Não tinha nenhuma negociação possível com o governo. Então a gente tinha essa unidade toda porque o que estava do outro lado era muito barra pesada. Né? Hoje a gente não tem a mesma unidade, isso é ruim, mas por outro lado é porque também tem... A gente vive um país mais democrático, muito menos do que eu sonharia, mas bem mais do que era quando eu fui jovem. Mudou muita coisa mesmo, né? Assim, hoje pode falar mais sobre, até sobre a política, criticar e etc. Antigamente não podia, né? Pode falar mais, pode Pode fazer criar também. veículos nossos, com opiniões diferentes. É isso, não, tem problemas, mas dá para fazer isso sem estar ameaçado de morrer. Né? E tem espaço de negociação, quer dizer, hoje a gente não tem um governo autoritário como era aquele, no sentido que, por, com todos os problemas que o governo Lula, por exemplo, possa ter tido, e teve muitos, não dá para comparar o espaço que hoje existe, para a sensibilidade que esse governo tem para demandas populares, do que tinha um governo Médici, um governo Sarney. Né? Então isso faz uma diferença significativa. Aí a gente não tem uma grande manifestação contra o governo, a gente tem um monte de manifestações. Então, por exemplo, sei lá, 2 domingos atrás, 2 ou 3 semanas atrás, tinha uma galera fazendo uma manifestação na praia pela diversidade religiosa, tinha ao mesmo tempo uma galera lá no centro da cidade fazendo manifestação contra o controle do carnaval, que o nosso prefeito agora quer fazer, né, que é burocratizar o carnaval de rua. É isso, né? Tem várias coisas para serem discutidas, mas não tem um problema geral, um governo que não deixa a gente votar, um governo que se a gente falar contra vem bater. É. Então melhorou um pouquinho, né? Hoje tá muito mais livre, né? Entre aspas, assim. Então a rapaziada pode se juntar, se organizar e reivindicar por vários assuntos. Hoje tem muitos lutando pela moradia, outros pela comunicação, enfim, né? Não é só o governo, só criticar lá o governo, tá? Né? Tá mais amplo, Tá né? mais amplo. Antigamente É. era mais o lance do governo, né? O olhar era É. mais E direto, sabe né? uma coisa, Fel, que eu estava observando outro dia, estava comentando até com alguns amigos que fizeram movimento, manifestações nos anos 80 e tal. Eu estava brincando dizendo assim, eu agora estou percebendo, eu não tinha consciência disso nos anos 80, que as manifestações que a gente fazia nos anos 80 eram manifestações de classe média. Uhum. Os pobres não estavam lá.
Você entende o que eu quero dizer com isso? Assim, a Claro, gente claro. falava em nome da favela, por exemplo. A gente falava pelos moradores da favela, mas os moradores da favela tinham praticamente nenhum espaço para falar, né? E aí, uma coisa que eu acho bacana hoje de ver é que está mudando isso, né? Hoje, pelos moradores de favela, falam os moradores da favela. É muito melhor do que os estudantezinhos de classe média lá, que nem eu era, falando por uma realidade que eu não conhecia, na verdade, né? Até então, esse meio de comunicação aqui foi criado pelos moradores da favela, né? E Exatamente. trazendo você que, né, a nossa... Pois é, antigamente o que a gente fazia de contra-informação era o quê? Eram os estudantes lá da UFRJ, eu estudava na UFRJ, fazendo o próprio jornal e falando o que o povo queria, mas a gente nem entrava Sem a numa participação, favela. né? Sem a participação da favela. Exatamente. Nem da favela, nem da periferia. E você acha que é bem melhor hoje a favela tá falando e junto com os outros de classe média, alta, tá junto, mas que a favela tá tomando iniciativa? É Com bem certeza, melhor, é né? muito melhor. Acho que aí a gente começa a aprender sobre o que de fato, né, é preciso fazer para democratizar o país nesse nível mais profundo, né, que é direitos, acesso a direitos, etc. e tal. Mas, cara, quem sou eu para dizer quais são os direitos que faltam aqui dentro? São vocês que têm que dizer quais são os direitos que faltam aqui dentro, né? Claro. Já há quantos anos que a Ana Lúcia é formada em jornalismo? Foi uma conta de... Hoje foi a uma gente conta longa. hoje a gente vai conhecer a Ana Lúcia desde o início. 88 que eu me formei, quer Aí, dizer, 88, faz 12 anos, não, mais, 22 anos, ó. 22 anos. Depois dos 40 a gente perde 10 anos fácil, assim, nas contas, erra de 10 fácil. 22 anos 22 anos. é muita coisa. Você acha que naquela época, quando você ingressou no jornalismo, mudou muita coisa para 2010, o jornalismo de 88? Mas vamos falar, os anos 90, mudou muita coisa para 2010? Essa é uma coisa menos clara, assim, para mim, mas eu posso dizer de algumas impressões. O que Nos você anos 80, viu assim? pois é, nos anos 80, o que a gente viu acontecer? Tinha, antes, né, antes dos anos 80, anos 70 lá, auge da ditadura militar, tinha uma